O assunto agora envolve Flamengo e Corinthians fora de campo, um clima que não é dos melhores. Isso porque o Flamengo recusou as garantias do Corinthians para a compra de Hugo Souza. O Corinthians acredita que a diretoria do Flamengo está dificultando ao máximo a transferência definitiva de Hugo Souza. O rubro-negro recusou a garantia oferecida pelo Timão, que é a Brax, mesma empresa utilizada na ida de Mateuzinho ao Parque São Jorge. O clube paulista vai atrás de um novo fiador. Por enquanto, segue o contrato de empréstimo com o Hugo, que vai até o final do ano. Para ter o goleiro em campo na Copa do Brasil, o Corinthians terá que pagar a multa de R$500 mil. Como já desembolsou o mesmo valor nos últimos 2 jogos entre as equipes, aumentou em R$1,5 milhão de reais o gasto no negócio. No acordo inicial está previsto o pagamento de R$4,8 milhões em 4 parcelas semestrais a partir do ano que vem, para a compra em definitivo do jogador. A outra alternativa seria quitar o valor à vista, algo descartado pelo Timão. Dentro de campo, Hugo Souza tem justificado o investimento feito pelo Corinthians. É um dos destaques da equipe com defesas salvadoras e mantém o Timão vivo em 3 competições. Depois de muito contestado e depois de muito vencer, essa é a verdade, que as pessoas acabam rotulando a gente por conta de uma falha, por conta de um erro, e esquece toda a trajetória que a gente tem, né? Eu sou campeão brasileiro, eu sou campeão da Copa do Brasil, sou campeão da Libertadores, e nada disso me deram. Ele pegou pênaltis nas classificações contra o Grêmio pela Copa do Brasil e contra o Bragantino pela Sul-Americana, e fez a derrota para o Flamengo no Maracanã ser muito menos pior. Nas últimas entrevistas que concedeu, Hugo já deixou claro o desejo de ficar no Parque São Jorge. Eu vim para cá com a intenção de fazer história, de marcar meu nome aqui no clube. Cara, o Corinthians é um clube gigantesco e eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Eu acho que isso tem refletido dentro de campo. A batalha dentro e fora de campo entre Corinthians e Flamengo não vai acabar tão cedo. Muito bem, Faz de Esportes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o presidente do Cuiabá, que acusa o Corinthians de não pagar o Ranielli. Aí a gente vai mostrar também a resposta do Corinthians, do Fred Luz, ao presidente do Cuiabá. Mas a gente vai falar dessa parte serasa, tá? Entre aspas, aqui dos clubes brasileiros, algo que a gente já vem convivendo também há muito tempo. Mas vamos falar do Hugo Souza e do Flamengo. Eu começo com você, André Kfouri, sobre o Flamengo, que parece realmente que está dificultando e está no seu direito, porque quer todas as garantias do pagamento do goleiro, principalmente depois de tudo que tem visto do Corinthians, que tem dificuldade para pagar os jogadores que são contratados pelo clube. E aí é um Corinthians que, beleza, mas eu vou pagar mais 500 mil, ele estará em campo na próxima partida, mas está certo que o Corinthians não vai pagar à vista. Temos esse impasse. Então vamos lá. As coisas elas parecem mais complicadas do que são. Então vamos separar. Uma coisa é o empréstimo do Hugo para o Corinthians, vai até o final do ano, certo? Nesse empréstimo, no contrato, está escrito que se ele enfrentar o Flamengo, o Corinthians tem que pagar uma quantia em reais. Isso. 500 mil. Se o Corinthians quiser contratar o Hugo definitivamente, que é o que o Corinthians pretende fazer, tem que pagar 800 mil euros. Essa negociação, diz o Corinthians, já está combinada com o Flamengo, pagamentos em 2 parcelas em 25, 2 parcelas em 26. É claro que uma coisa tem a ver com a outra, mas a negativa do Flamengo não tem nada a ver com o Hugo jogar domingo, por exemplo. Para o Hugo jogar domingo, o Corinthians tem que pagar o valor que está escrito. O que o Flamengo diz que não aceita é que o Corinthians apresente como garantia dos pagamentos da compra em definitivo o contrato com uma empresa chamada Brax da exploração de placas na Neoquímica Arena. Por quê? Porque este contrato já foi apresentado pelo Corinthians e aceito pelo Flamengo na operação do Mateuzinho. Isso. E o que aconteceu? Devendo. O Corinthians não pagou. E aí o Flamengo, com toda a razão, porque todas as pessoas do outro lado da mesa falariam a mesma coisa. Não, de novo? De novo não. Não posso aceitar assim.
E estamos falando de pagamentos feitos em 2 parcelas no ano que vem e mais 2 em 26, para que o Corinthians adquira os direitos do Hugo em definitivo. O empréstimo que, por contrato, cobra uma multa para ele enfrentar o Flamengo é de R$500 mil. O Corinthians tem que pagar. Não tem discussão. Ou apresenta uma outra garantia que o Flamengo aceite para a compra em definitivo, que é de R$800 mil. É simples a história. Só não pode ser confundida com ele jogar ou não a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Isso não tem nada a ver. Não é a isso que o Flamengo está dizendo não aceito. É outra coisa. E o Corinthians tem que se virar e fazer o que está escrito e fazer o que está combinado. E não reclamar que o Flamengo não aceita uma garantia que já foi dada e não cumprida. Sim. Então não tem mais muito o que falar. Mas é R$1,5 milhão a mais, realmente, né? Porque se conseguisse pagar à Se o vista Corinthians ou dar essa garantia... Se o Corinthians amanhã... R$1,5 milhão não, R$1 milhão, porque o 500 mil do já primeiro foi. jogo teria que ser pago. Se o Corinthians amanhã mandar R$800 mil para o Flamengo, ele não precisa mais pagar para o Hugo jogar contra o Flamengo domingo, por exemplo. Mas não é assim, né? Você tem R$800 mil agora para mandar? Dá. É difícil, não. Você liga para o gerente e fala assim, você está me ligando muito em cima da hora. É isso. Precisamos de mais tempo, né? É assim que funciona. Mas aí, André Donk, o Kfouri disse, é simples a coisa. A explicação a questão é que não parece simples o Corinthians conseguir reverter as situações adversas, mesmo as que não parecem tão complexas, né? Que essa é uma delas, a gente tem outras até para falar na sequência. E é o que o Corinthians, o Corinthians colhendo o que ele plantou, não só dessa administração, mas das passadas, com todas essas dificuldades financeiras. E o Flamengo, ele não é responsável por isso, ele está pensando no dele. Então, até pergunta se esquenta mais a decisão, para mim não deveria, para mim é basicamente um clube respaldado juridicamente no que foi assinado desse contrato entre esses dois clubes. E o Flamengo tem o total direito do fiador não ser diferente justamente por conta dessa questão do Mateuzinho. Então, sinceramente, acho que o Flamengo está completamente respaldado e com o direito de estar exigindo aquilo que se espera. Desculpa, eu estalei os dedos por um mero ato falho. Porque eu achei que ele estava interrompendo o Doug. Sabe, eu estava ouvindo, parecia que eu estava falando sério. Me desculpa. Você quer concluir? Não, o telespectador nem viu. Estou apenas pedindo desculpas ao Doug. Tudo bem, né? Um ato mecânico. Então. Mas assim, tudo André, bem. você acha que esquenta ainda mais esse jogo da volta dentro de campo? Não, eu acho que esquenta o que já está quente, a relação entre as diretorias, né? Dentro de campo, eu acho que tudo permanece como está. Os jogadores que vão representar o Flamengo e o Corinthians têm perfeita noção da dificuldade de lado a lado. O Flamengo está um pouco mais perto da classificação. O Corinthians tem muitos motivos para tentar ao máximo, dentro da sua casa, fazer o resultado que precisa para chegar à final da Copa do Brasil. Ela vale demais para o Flamengo por causa do trabalho que começa agora com o Felipe Luiz, e todo mundo sabe que a nota final do Felipe Luiz, mesmo que seja uma coisa muito precipitada, porque nós estamos falando de poucas semanas até o final do ano, vai estar baseada no que ele conseguir fazer na Copa do Brasil, que vale troféu, e também dependendo do que acontecer no Campeonato Brasileiro. O futebol já nos mostrou surpresas maiores do que seria um título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, embora eu não acredite muito que isso aconteça. Mas então o Flamengo assim, não dependente da Copa do Brasil, mas é o que a temporada do Flamengo reserva ainda para que a nota seja boa. E para o Corinthians continua esse dilema, né? Acredito que muita ênfase nas Copas prejudicam o Corinthians em relação ao seu objetivo principal, que é manter-se na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha, existem outras histórias nessa questão de fair play financeiro, de time tentar honrar e não conseguir compromissos. Citamos o Corinthians, tem mais notícias envolvendo o Corinthians, tem Cuiabá, tem Atlético Mineiro, Internacional. As últimas horas foram bem agitadas nesse sentido do futebol brasileiro. Fim de semana sem jogos pela primeira divisão do futebol nacional. Mas as notícias envolvendo o extracampo dos grandes clubes não param.
Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, falou sobre a situação do Corinthians, referente ao pagamento de uma dívida na contratação de Ranieri. Ao todo, o Corinthians acordou 2,5 milhões de euros pelo jogador, mas atrasou a parcela mais recente, de agosto. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, o que o Corinthians está feito, porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o Memphis Depay. Vale lembrar que Corinthians e Cuiabá brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Timão está na 18ª colocação, enquanto o Dourado é o 19º. Mas o presidente não parou só no Corinthians. Eu acho que precisa criar uma regra de que assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado, se a parcela estiver em dia. Se o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago, ou alguma coisa assim, não pode jogar, o time não pode escalar. O Cuiabá também acionou o Atlético Mineiro na justiça. Desta vez foi a falta de pagamento de R$500 mil na transferência do atacante Davidson. O alvinegro não pagou a parcela referente ao mês de setembro. Você tem um clube aí que está disputando para permanecer na Série A junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com o patrocinador, a gente está contratando jogadores de seleções. Para contextualizar, Cristiano Dresch fala sobre as questões do Corinthians com a autorização ou não do trabalho da patrocinadora no Brasil, sobre o rompimento do contrato com outra casa de apostas, além de cobranças de empresários na justiça e sobre a contratação de Memphis Depay. O Colorado também foi notificado. O Independiente da Argentina cobrou o clube sobre o atraso de pagamento das parcelas da contratação de Bustos, fechada em 2022. O clube argentino diz que as 2 primeiras parcelas estão atrasadas, somando um total de R$2,5 milhões. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também falou sobre as possíveis regras que deveriam ser impostas no futebol brasileiro, pelos diferentes manejos que os clubes fazem fora das 4 linhas. Olha, o principal é a irresponsabilidade de determinados presidentes de clubes. Porque vocês vejam, a situação financeira dos clubes. Isso é em decorrência de responsabilidades de gestores. E isso é injusto. Porque, por exemplo, o Palmeiras paga suas contas em dia, o Palmeiras paga seus atletas e profissionais em dia. Eu quero entrar aqui na academia de futebol de cabeça erguida. Quando eu vou cobrar de algum profissional, eu não posso cobrar e o profissional falar, está me cobrando e não me paga 3 meses? Então, isso não é possível. Não me paga 3 meses e está contratando o jogador? Então, esse é o grande mal do futebol brasileiro. O grande mal do futebol brasileiro é muito permissivo. Tudo é possível. No meio disso tudo, o Timão tem uma briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e as semifinais da Sul-Americana e da Copa do Brasil. O extracampo pode pesar ainda mais com todas essas acusações? Vamos acompanhar os próximos capítulos. Bom, e hoje o CEO do Corinthians, o Fred Luz, em entrevista ao UOL, ele respondeu ao Cristiano Dresch. Vamos ver. O que acontece não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença ao Cristiano. Acho que ele exagerou muito, né? E no momento adequado essas respostas vão ser dadas. Porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então nós vamos precisar, sim, da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará, porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então o Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação organizada em que
os credores compreendam que pagar na forma que está estruturada, isso não vai acontecer. De uma forma ou de outra, não vai acontecer. Mas é possível, sim, pagar, manter a relação e garantir o direito do credor no médio e no longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é um problema de reescalonamento. E a diretoria do Corinthians está num processo de conversas e de renegociação. Nós tentamos de uma forma com o Cristiano que não foi levada a bom termo, eu diria ainda, mas que será levada a bom termo com certeza, não tem golpe nenhum, mas tem sim uma dificuldade de honrar, até mesmo com esses tumultos que eventualmente credores trazem para o Corinthians. Vamos lá, a gente tem bastante coisa para falar, né? Problema de fluxo. Mas assim... Eu fico pensando quem tá para fazer negócio com o Corinthians, né? É isso, a reportagem traz outros clubes, alguns negócios que não envolvem o Corinthians, mas a gente precisa dar um norte aqui. Acho que a gente começa com a declaração do presidente do Cuiabá, a resposta do Fred Luz. Renegociar dívida é um expediente que existe. O Cuiabá e outros clubes estão argumentando assim, não, beleza, você quer renegociar porque você não consegue pagar, aí vem a notícia de que chega o Memphis Depay para ganhar 3,5 milhões, que a patrocinadora diz que tem investimento para isso. Ok, mas o cara que precisa receber, o credor, ele precisa entender o que está acontecendo. Como é que você vê especificamente essa história do Corinthians com o Cuiabá e as declarações de ambos os lados, André? Algumas partes, né, dessa história, elas são cômicas, mas o assunto é sério, claro. O Corinthians diz que está com problema de fluxo. É isso, eu não tenho dinheiro no momento em que os credores precisam receber. Alguns credores devem estar ok com isso. Outros, como o Cuiabá, não. Não é a primeira vez que pessoas representando o Cuiabá fazem essa reclamação, porque a questão do Raniel ela vem se desenrolando há bastante tempo. O Cuiabá já deveria ter recebido. Quando a Leila diz esse é o principal problema do futebol brasileiro, talvez ela esteja exagerando quando chama esse problema de o principal, mas é um dos principais, é um dos problemas mais graves. É muito complicado você fazer futebol num ambiente em que quem está com as suas contas em dia compete no campo com quem não está e não paga as suas contratações. E essa questão do Cuiabá reclamar, bom, o Corinthians me deve pelo Raniel, mas contrata o Depay pagando por mês uma quantidade muito maior do que a dívida que existe pelo Raniel, eu acho que é uma preocupação, uma indignação semelhante à de jogadores, funcionários do Corinthians, que estão sem receber e observam um jogador chegar com o seu salário garantido, pelo menos a maior parte do salário garantido por um patrocinador, numa operação especial. Também é preciso que o outro lado, nesse caso o Cuiabá, nesse caso específico, entenda que a operação do Depay ela é diferente, né? Então nós podemos até discutir aqui se um clube que não honra as suas contratações anteriores deve ter o direito de fazer uma operação especial como essa e colocar em campo um jogador como o Depay, sendo remunerado na maior parte dos seus vencimentos por um patrocínio. Nós podemos discutir isso, mas de fato é uma operação diferente. O Depay não é remunerado, pelo menos na enorme maior parte do seu salário, pela folha de pagamento do Corinthians. Isso é assim que está acontecendo. É o patrocinador, com os seus problemas ou sem os seus problemas, que está garantindo quase que a totalidade do salário do Depay. Então são coisas diferentes. Mas, de novo, para que eu não seja mal compreendido, até de maneira proposital, eu acho que deve ser discutido se um clube que não honra os seus compromissos pode fazer o que o Corinthians fez, no caso do Depay. Assim como deve ser discutido se o clube que não paga as suas contratações pode continuar disputando partidas de um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Agora, a situação ela é em larga escala, como você falou. São vários clubes devendo, né? Um mês que dura 90 dias é assim há muitos e muitos anos na maioria dos clubes brasileiros. Aqueles que se arrumaram e estão indignados estão corretos? Absolutamente corretos. Eles estão sendo prejudicados? Sem dúvida nenhuma estão sendo prejudicados.
Pois é, e aí o Corinthians também deixou muito claro que o Cuiabá também deve ao Corinthians, isso desde 2022, cerca de R$ 370 mil pela venda do meio atacante Marquinhos, que foi revelado lá em Parque São Jorge. E aí o Cristiano Dresch, em resposta a essa informação que o Corinthians também deixou agora escapar para a imprensa, de que esse valor vai ser, então, tirado de quando for pago o Ranieri. O Corinthians vai lá, paga o Ranieri, eles tiram, olha, não precisa pagar aqui esses 60 mil euros, fica com vocês, porque a gente também está devendo para vocês. Para a gente ver como o negócio é realmente assim, ó, eu te devo, tu me deve, a gente se organiza, mas o Cristiano Dresch foi um pouco agora mais firme, até porque ele também fala do Atlético Mineiro, Donk, e como é que você enxerga agora essa quebra de braço, principalmente entre Cuiabá e Corinthians? Acho bom que tenha vindo tudo isso à tona, porque a gente se acostuma muito de deixar de lado esse aspecto de gestão do futebol brasileiro. O importante era se você ganhava, se você acumulando dívidas, não importava, às vezes acabava uma gestão, mudava, e se você foi vencedor e acumulou dívidas, não tinha problema algum. Então acho que hoje a gente enxerga, cobre e exige mais do futebol. E quando a gente pede um fair play financeiro, por exemplo, não é simplesmente para limitar o gasto que um clube endinheirado tem, mas é que os clubes honrem com seus compromissos. Acho que isso é o principal. Eu entendo que o Corinthians tinha esse dinheiro a receber do Cuiabá, mas não diminui em nada a responsabilidade que ele tem nas outras situações. Você está falando uma semana que saiu a notícia que o Corinthians deve mais de 3 milhões ao empresário do Yuri Alberto, né, o André Cury, que a história do Mateuzinho, a história agora do Ranieri, toda a instabilidade com a questão da patrocinadora. Então, sim, é uma sucessão de coisas. E a gente olha o Fred Luz falando, discurso até bonito, mas assim, quando você fala de ter paciência para renegociar, é porque você não honrou aquela negociação inicialmente. Então, para mim, Cuiabá tem todo o direito da insatisfação e mais do que ser injusto da forma do aspecto financeiro, o quanto que isso impacta também esportivamente falando. Por exemplo, no caso do Ranieri, não posso afirmar o planejamento que o Cuiabá teria se tivesse recebido, mas de repente, se ele recebe um dinheiro antes, na janela do meio do ano, ele poderia de repente ter contratado um outro atleta, numa disputa em que ele está diretamente com o Corinthians contra o rebaixamento. Então, assim, a coisa vai muito além de simplesmente pagar o que você me deve. Isso pode ter um impacto no campeonato também. Então, os clubes que estão organizados, que cumprem com seus compromissos e que muitas vezes não fazem loucuras que gostariam até de fazer, de trazer outros jogadores ao seu torcedor por conta dessa responsabilidade, eles têm total direito de estar cobrando isso, e espero que muito mais que a insatisfação, que a gente tenha mais medidas práticas acontecendo. É isso aí, galera. Corinthians se prepara para a retomada de jogos pelo Brasileirão. Bidu comenta: lateral esquerdo avalia o tempo para trabalho de olho nos próximos compromissos do Corinthians pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, dia 17, pessoal, o Corinthians tem um compromisso aí pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, que é um concorrente direto ali para a queda, né, do Z4. O Atlético está a 2 posições acima, porém, se o Corinthians ganhar do Atlético, passa o próprio Atlético, e muito provável que passe também aí o Vitória, o Fluminense, e saia da zona de rebaixamento. Se ganhar do Atlético, com certeza ele vai sair da zona do rebaixamento. Lembrando que no domingo tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo na Neoquímica Arena. O primeiro jogo foi 1-0 para o Clube de Regatas Flamengo, porém o Corinthians vai vir aí com outro estado mental, psicológico, para enfrentar o Flamengo. O jogo é em casa, a torcida está totalmente a favor, e aqui é diferente, né, pessoal? Então vamos buscar essa vaga aí na fase final da Copa do Brasil, e em seguida buscar também a vaga na fase final da Copa Sul-Americana. 2 jogos da semifinal, ida e volta contra o Racing. É um time difícil também, mas por isso tem tudo para ser campeão dos 2 campeonatos. Memphis Depay cada vez mais se entrosando com o Yuri Alberto, volta-se importante. Thales Mágico um pouco mais à frente. Alex Santana já deve entrar no segundo tempo contra o Atlético Paranaense já nesse dia 17. E é isso aí, Corinthians rumo à permanência na Série A e aos títulos
das duas Copas, Copa do Brasil e Sul-Americana. Você que não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo aí para receber notícias diárias do Corinthians. Comenta e compartilha aí. Vai Corinthians!